Chega junto aqui comigo na sua Foco On TV, a sua mais nova opção para apresentar para você, meu amigo internauta, os mais variados conteúdos aqui na nossa programação. Você já percebeu que tem muita coisa boa, né? Tem jornal diário, tem programa de esporte, tem programa de economia, de política. Essa é a nossa Foco On TV, na qual o nosso Chega Junto faz parte também na nossa grade de programação. Então é sempre muito bom poder contar aí com as suas visualizações. Aproveita e compartilha o nosso conteúdo com os seus seguidores, com seus amigos. É sempre muito bom para ver a nossa família Foco On crescer. Combinado? Hoje eu recebo uma artista empreendedora e estilista que carrega no DNA a força da cultura nortista e indígena. Ela é a Camila Monteiro, também conhecida como Camix. Ela é fundadora da Etnia, criada em 2020, que une moda, música eletrônica, sustentabilidade e identidade amazônica com peças exclusivas que já ganharam destaque aqui dentro e fora do nosso estado. Bora para a câmera aberta para você ver como é que tá o nosso cenário hoje, com várias peças dela ilustrando aqui a nossa mesa. Daqui a pouco ela vai falar sobre cada uma dessas peças que estão aqui no nosso cenário hoje. Camila, Camix, obrigado pela tua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Tudo bem contigo? Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora, principalmente quando eu recebo artistas aqui no nosso Chega Junto, para que as pessoas que nos acompanham fiquem por dentro aí da história dos nossos, de quem faz a cena cultural acontecer aqui na nossa cidade de Manaus e no mundo também, né? Que você já, com certeza, a sua arte vai chegar aí para todo mundo ver, eu não tenho dúvida. Eu também não. Camila, você é natural de Porto Velho, né? Da etnia Apurinã, não é isso? E você é conhecida como Camix. Eu queria que você explicasse pra gente por que da tua... qual a ligação da etnia e por que Camix? Então, começou com um apelido mesmo no Instagram, foi algo muito natural. E eu acredito que desde a minha ancestralidade e minha conexão com a música, que foi muito natural, veio a questão do mix, né? Tem um mix, entende? Já vem dentro do meu nome. Antes era Camis. Mas com atualizações, algumas pessoas... Mix, então, é de música, música eletrônica, toda essa... Isso. Que entendeu? Legal! Então, a galera que te segue no Instagram é mais como Camix. Isso. Nunca me chamam de Camila, muito, muito raro. Aqui você prefere que eu chame de Camila ou Camix? Camix. Camix, como o pessoal conhece, né? Sim. Agora, eu fiquei encantado com o teu trabalho, eu conheci a Camix no evento que nós fomos recentemente. E quando ela foi apresentada para mim, eu falei, não, ela tem que ir no Chega Junto para contar a história dela e apresentar o que ela faz, o que ela produz para quem assiste a gente. E aí, cá estamos hoje aqui, graças a Deus deu certo essa nossa gravação. E sobre a tua etnia Apurinã, você ainda mantém contato com eles? Então, o meu avô, né, que é o descendente principal, ele ainda é vivo. Ele tem 102 anos. Sério, então, Camix? Sim, a minha conexão com a minha ancestralidade e a minha etnia, né, é através dele. Então, tudo que eu sei da minha etnia é através dele. Assim, foi tudo algo muito natural, né? Que veio do estado de Lábrea. Porque não é só no Amazonas e no Brasil, né? Sim. Nos outros países que tem ali ao lado, Colômbia, todos têm também. Em Bolívia, todos têm a etnia Apurinã. E então, assim, Lábrea é meu ponto de referência, assim. Quando você pesquisa a fundo sobre a etnia Apurinã, você não encontra muito registro, porque é algo muito natural, entendeu? Então, você não tem muita noção do que eles comiam, do que eles vestiam. Existem eventos folclóricos, tipo como o nosso boi garantido e caprichoso, eles também têm. Lá é vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo? Vermelho e amarelo. É bem pequeno. E aí são bois também, a figura? Sim. Como é o nome dos bois? Então, eu não consigo, sabe? É bem pequeno. vago. Começou pequeno. Tem um nome, mas eu não consigo. Mas as cores é vermelho e amarelo. Isso. Não vou te dar uma certeza dos nomes, porque foram coisas que eu vim pesquisando mais recente, assim, mais a fundo, sabe? Nem minha própria família sabe. Como é que é o nome do teu avô, Camix? É o Francisco. A gente conhece ele como Chaguinha. Chaguinha? Isso. 102 anos. 102 anos? E esse ano ele já faz 103. Agora, em que mês? Em agosto. E ele tá bem de saúde? Tá. Graças a Deus. E ele bênção. É lúcido. Ele é lúcido. Então, assim, tudo que tu conversar com ele, ele lembra. Seu Chaguinha. Isso. Ele foi soldado da borracha. Caramba! Olha, daria uma boa entrevista, hein? Você já fez aqui. Ele fala demais. Inclusive, eu puxei pra ele. Fala Mas muito. é bom. Eu amo. É bom. Sim.
Eu adoro quando as pessoas chegam aqui e falam, porque eu aprendo junto com elas. Ó, quero aproveitar, seu Chaguinha, 102 anos, vai fazer 103 em agosto, ó, um abraço pro senhor, viu? Sua neta tá aqui comigo, a Camix, hoje no nosso Chega Junto. Um abraço para você e para toda a sua família, que bênção. Sim. Chegar a 102, vai fazer 103, é uma bênção. Ô Camila, Camix, agora quando é que você percebeu que a moda, você sempre foi apaixonada por moda, né? Desde muito pequena. Sim. Mas ela hoje se tornou tua profissão, né? Sim. Foi através da minha família paterna, que é o que descendeu do meu avô, né? Da minha etnia. Porque somos uma família muito grande. Ele e minha avó, no caso, ela é costureira. Ele, ex-soldado da borracha, também trabalhou muito tempo numa fábrica de... Eu não me lembro muito bem do que era, porque eu tenho uma nostalgia, assim, uma lembrança, que era de ferro, sabe? Sim. Eram coisas envolvidas com ferro. E aí, com o tempo, logo ele se aposentou. Então, quando eu era bebezinha, pequenininha, ele já estava se aposentando, né? Sim. Porque ele já tem 100 e poucos Sim. anos. Então, eu já acompanhei ele, mas aposentado. E aí, minha família, da parte do meu pai, no caso a dele, são 10 filhos. E a maioria são mulheres, são 8 mulheres. Então, assim, eu vi minha avó confeccionando roupa para elas e a gente sempre deu muito valor a datas comemorativas. Então, minha família é muito festeira. E aí que vem a união, sabe, da moda, da música. Porque eu, desde criança, sempre fui stylist das minhas próprias tias. Eu era a pessoa que organizava o evento. Entendeu? Eu mesmo ornamentava os eventos. O evento de casa, você tomava à frente essa responsabilidade de... E ainda tinha um detalhe maior, que era o que eu acho que foi o que predominou para mim na época. Eu gostava de observar o que cada um gostava de ouvir. E então eu criava a playlist, entendeu? Eu que soltava as músicas. E aí isso foi ficando na minha cabeça de uma forma muito natural. Só que eu achava que as pessoas, elas tinham isso como algo natural delas também, entendeu? Eu achava que todo mundo era assim. E aí, com o tempo, quando eu fui virando adolescente, que eu comecei a frequentar eventos, né? Primeiro eu comecei indo em eventos de shopping, de escola. E quando eu comecei a ir pra festa mesmo, quando a minha mãe me liberou, as pessoas chegaram até mim e falavam assim: por que tu não leva a sério? Por que tu não mostra isso pras pessoas? Porque eu não tirava foto, eu não registrava, eu só queria viver, entendeu? Porque era muito natural, tipo, minha avó... Interessante. Minha avó costureira, minha tia, por parte de mãe, já na família materna, ela também era costureira profissional. Então, assim, eu sempre tive um dom com manual, sabe? Com Trabalhos manuais. artesanato. Que interessante. Então, tipo, eu sempre me virei por conta própria. Eu olhava e já pegava. E Camix, e nessas festas que você falou que você cuidava de tudo lá na tua casa, né? As festas de datas comemorativas... A sua avó sendo costureira, você apresentava para sua tia, você falou que você era stylist delas, né? E você já apresentava estilos de roupas diferentes e elas numa boa aceitavam, abraçavam a ideia, como é que era? Ainda não. Eu ainda não tinha uma identidade. Eu ajudava elas na identidade delas, entendeu? E aí, com o tempo, eu fui casando. Um pouquinho dela, um pouquinho dela, um pouquinho da minha irmã. Minha irmã também... Ela foi modelo e ela sempre foi muito ligada com moda. Ela é muito consumista. Eu, criança, ela tinha, tipo, uma faixa de 20 pares de sapato, roupas e todas as marcas mais transadas, que a gente chamava na época, né? Mais fashion, ela tinha todas. Então, ela sempre me deu permissão para usufruir, na minha cabeça, na época, ela era a minha referência, entendeu? Só que eu sempre fui muito chata com isso. Então, ela tinha ali a personalidade dela, era bem barbizinha, e eu já sempre muito desconstruída. E aí eu observava também alguns detalhes da minha família, e isso foi unindo. Até do meu pai também. Meu pai, ele foi do exército, e isso influenciou muito para mim, assim, peças que são utilitárias, sabe? E eu sempre gostei de algo mais streetwear. Ela sempre foi mais menininha, E mais até mocinha. Hoje ela é assim? Ela é assim, mais do rosa. Inclusive, tem uma parte da minha identidade que foi ela que influenciou, porque se não fosse ela, acho que eu nem teria. Eu sou muito mais dos tons terrosos, que aí vem a questão da ancestralidade, sabe? Pois é, mas essa identidade você veio construir, você veio se identificar depois. Bem depois, Você meio que, então, olhando ali o estilo de cada uma delas... Né? Mas era o estilo delas, e que você realmente conseguia ajudá-las, auxiliá-las. Eu respeitava. Respeitava, mas o teu mesmo você... Mas naquela época você já era... você meio que... Como é que eu posso dizer? Naquela época você
Não tinha um estilo definido, digamos assim? Ainda não, mas eu já me destacava. Por conta de toda essa criatividade. Porque eu cresci, olha, eu tenho... Essa questão de música sempre influenciou tanto que do lado da minha casa tem uma igreja. Quando eu vi a primeira vez as crianças cantando e dançando dentro da igreja, eu quis ir. E eu fui, entendeu? Então, imagina, eu tinha esses dois lados. Eu tinha um lado que eu ia pra igreja cantar e dançar, e tinha a minha família muito festeira. E aí eu fui encontrando a minha identidade nesse meio, por causa da música, entendeu? Então, assim, a moda, ela era natural. Eu ainda não dava tanta importância. Eu ia vivendo. O que me gerou mesmo interesse foi a música, entende? Por isso que demorou um pouco para eu levar pro lado profissional a moda, entendeu? Porque o que me profissionalizou de primeira foi a música, porque era meu sonho ser DJ, entendeu? Então, tudo veio por conta do meu pai já, esse lado. Caramba! Meu pai me ensinou o que era o grave da música, sabe? Eu sempre dei muito valor, eu sempre gostei de cantar, mas eu sempre dei muito valor pro beat. Então, ele chegava em mim e ele falava, minha filha, tá ouvindo, ó, o grave? Aí ele batia assim, ó. Falei, é aqui que tu tem que dançar, ó. E isso foi me levando a campos que eu não imaginava. Então, eu pegava ritmos muito rápido, dançava com muita facilidade. E aí, você sabe, quando você caminha nesse meio, a moda, ela anda junto e é de uma forma que você nem observa, entendeu? Verdade. É muito, muito, muito fluido. E a minha família, ela sempre foi muito eclética. Muito. Boi, pagode, axé, sertanejo, brega. A minha primeira diva foi a Joelma. Eu, com 9 anos, já sabia todas as coreografias. Aquele DVD que ela gravou aqui no Amazonas. É Joelma? Do Banda Calypso. Ah, sim, sim, sim. Ela e a Mila, que era da Companhia do Calypso, né? Porque tem uma diferença. E ela gravou, na época, eu tinha uns 9 anos, ela gravou no Amazonas. Todos os looks dela, as botas, o cabelo, a dança, aquilo tudo me envolveu. Então, ela, pra mim, foi a primeira referência. Aí, logo em seguida, que veio as do pop, que aí veio a Rihanna, a Beyoncé. Aí, eu já tinha ali uma faixa de uns 12, né? Que eu já estava entrando ali no ensino fundamental. Aí que eu fui começando... pré-adolescente. Aí eu fui começando a entender que a gente tinha a nossa cultura regional, aí a gente tinha a nossa cultura mais mainstream, né, que falam. Sim. E aí eu fui aprendendo a diferenciar. Tanto que foi isso que comecei a destacar a minha identidade, porque eu trouxe a referência da minha família, né, que era ancestral, que era ali mais regional, e comecei a entender que tinha internacional. E eu fui linkando uma na outra. E aí que foi começando a aparecer a minha identidade visual. Entendeu? E você mencionou que a sua família sempre foi muito festeira e muito eclética. Muito. Talvez todos esses elementos juntos, sem dúvida nenhuma, ajudaram a você ter uma mente muito mais criativa e muito mais livre nas suas criações, não é verdade? E tinham pessoas que gostavam de tudo. Mas era engraçado, porque toda vez que a gente estava na festa, né, e começava questão de 10 horas da noite, só ia terminar 1 hora da tarde do outro dia. E todo mundo dançando e brincando. Nossa família só se conectava mesmo quando alguém pedia a música eletrônica, que na época era o quê? O flashback e o Eurodance. E aí todo mundo se levantava. Ia pro meio do salão. E aí opa, tem uma música que une todo mundo. Porque sempre tinha, tipo, quando tocava sertanejo, tinha alguém que ficava sentado, tocava forró, tinha alguém que ficava sentado, tocava funk, tinha alguém que ficava sentado. Na eletrônica, todo mundo levantava e começava a pular. E aí eu fui entendendo que a música eletrônica se conectava melhor com o ser DJ. Sim, entendeu? Sim. Então a minha curiosidade maior veio dali. Mas o que aflorou mesmo foi quando eu comecei a ter revistas, né? E começando a entender o que era blog, já existiam as blogueiras, né? E aí, quando eu tive o primeiro computador, né? Que veio o Tumblr. Aí o teu processo criativo foi lá? Sim, aí eu comecei a ter umas referências que eu ficava, tipo... Quando eu tiver certa idade que a minha mãe me liberar, eu já tenho de onde tirar as ideias, entendeu? E na época, tava muito em alto em deslize, né? Então, eu acho que a minha marca, ela veio dessa união. Da minha família, da minha ancestralidade e com coisas que eu vivi quando eu era adolescente. E eu sempre fui muito observadora. Muito, 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 muito mesmo. A memória fotográfica, eu olhava, já ficava, já entendia, assim, o que era a união de cores, sabe? Texturas, estilos, eu sabia diferenciar. Mas eu não entendia que era profissional. Eu achei que era só um hobby, sabe? Era só uma paixão. O que me importava era a música. Caramba! Entendeu? Que curioso. E todos esses elementos, eles te conectam de uma forma que realmente você fala...
Com tanta propriedade que a gente percebe que é. Eu amo. Que legal, cara, Sim. que legal. Agora, você fala muito sobre slow fashion, né? Sim. Agora, ainda falando de moda. Por que você decidiu seguir um caminho sustentável, né? Em vez da moda tradicional? Porque tudo que nós estamos vendo aqui é uma moda sustentável, né? Isso. Nada a ver com aquela moda tradicional que a gente está acostumado. Isso. É uma forma de realmente você imprimir mais ainda a tua identidade no negócio? Sim. É porque, assim, quando eu via minha avó costurando, e a gente geralmente estava com datas comemorativas marcadas, que geralmente era o quê? A maior era Natal e Réveillon. Sim. A minha mãe, tudo que ela não podia proporcionar durante o ano inteiro, ela reunia naquele momento. Naquela época. Então que ela fazia, sou eu mais 2 irmãos, né? Ela, vamos 3 pro shopping, vamos 3 pro centro. E aí meu irmão e minha irmã iam nas marcas mais pra ela dar de presente. E eu ficava assim, cara, eu vim com uma ideia, mas não era isso que eu queria. Eu vou comprar porque ela tá me dando. Vou comprar porque a minha irmã tá insistindo, porque ela acha bonito. Aí eu levava, mas não era o que eu queria. Eu ficava feliz, mas logo deixava de lado. E vendo a minha avó confeccionar, o que eu fazia? Eu ia com a minha família, comprava uma peça bem marcante, né? Assim. E depois que eu via minha avó costurando, geralmente sobrava um pedaço de tecido. Sobrava, sei lá, uma perna de calça. Sobrava ali qualquer coisa que me associasse a uma peça que transformasse totalmente o meu look, eu ia lá e pegava. Às vezes me tinha, não quero mais essa calça porque a barra dela tá... Eu via lá com a minha avó e falava, se a senhora apertar um pouquinho assim, o que a senhora acha? E eu nem tinha noção que isso era upcycling, entendeu? Pra mim, eu só tava sendo criativa e tinha a disponibilidade da minha avó ali, que fazia tudo por mim. Ela sempre me paparicou muito, muito mesmo. E minha tia, que era por parte de mãe, muito profissional. Então, quando era algo mais detalhado, mais industrial, eu ia com ela. E aí, isso foi me levando a um patamar de criatividade que a gente só consegue desenvolver com um tempo mesmo. Não é algo que você... É de uma hora para outra, sim, entendeu? Não é da noite pro dia. Então, quando eu decidi que eu ia levar pro lado profissional, eu sabia que eu ia ter que ter um diferencial. E o fast fashion nunca me atraiu, aquela coisa repetitiva, sabe? Porque tem muita gente que acha que moda é isso, é você pegar uma tendência que já tá ali em alta e repetir aquilo várias vezes. Eu nunca gostei de chegar no local e ter várias pessoas vestidas da mesma forma. Eu acredito que a tendência, ela é o que une, mas ela também, sabe, te deixa comum. Então, eu sempre quis fugir disso, assim, eu sempre gostei de remar contra a maré. E só com o slow fashion que você consegue, porque você consegue trabalhar em cima da sua personalidade, da sua identidade visual, entendeu? Tem coisas, pequenos detalhes que você leva pro seu dia a dia que te diferencia dos outros. Ou então, quando alguém vê, ela vai lembrar de você, entendeu? Eu sempre tive essa perspectiva pela forma que eu olhava minhas tias e meus primos, era uma família muito grande. Não é todo mundo que está aberto para essa... Não. Né, para essas possibilidades. Tem gente que tem uma mente mais fechada, um estilo mais tradicionalista. Tem gente que gosta. Mas eu acho que tem muita gente que gosta, mas ao mesmo tempo diz que não teria coragem de usar. Isso. Né? Porque é diferente demais. Isso. Né? Mas... eu, por exemplo, eu gosto da moda mais tradicionalista. Sim. Alfaiataria, aquela coisa mais social, mas o meu trabalho pede que eu venha com uma coisa mais livre, etc e tal. Mas olhando assim, são peças lindas e você não produz só peças femininas, você produz masculinas também, não é isso? Também. Mas não é todo mundo que tem essa cabeça aberta para, não usaria, eu não quero usar. Como é que você encara essas pessoas? Já tentaram alguma vez chegar contigo e falar, não vai dar certo, vai pra moda mais tradicional? Dentro da faculdade mesmo, acontecia. Porque eu sempre gostei da moda que é desconstruída. Eu gosto de chocar, eu gosto de incomodar. Sempre entendeu? Fez parte de ti Sempre. Eu sempre gostei de chegar e a pessoa ficar... Como que ela tem coragem de usar isso? Sabe? Como que ela sustenta isso? Eu sempre gostei. E eu acho que foi isso que me diferenciou, entendeu? E geralmente pessoas que não têm coragem, elas podem até não usar, mas elas admiram. Elas vão ter curiosidade de perguntar, entendeu? Por exemplo, tinham pessoas na minha sala na faculdade que faziam vestido de noiva. Então tem que seguir aquela tradição, né? Tem que ser tudo
minimamente pensado, milimetricamente calculado. E eu entendia, só que eu jamais entraria numa dessa. Eu tenho curiosidade porque faz parte. Tem um amigo meu que tem um ateliê muito, muito perfeito aqui em Manaus. Já falei para ele, eu quero estagiar, mas por curiosidade. Porque eu poderia levar elementos da moda dele para dentro da minha, mas ninguém nem ia perceber, porque ia ser totalmente desconstruído, entendeu? Ia ser só quem entende ia perceber mesmo. Você tocou num assunto interessante, casamento. É tudo muito mais tradicionalista. Totalmente. Mulher romântica, estilo romântico, de renda, tá de branco. Como seria um casamento produzido por você? O vestimento da noiva? Ai, com certeza seria totalmente tons terrosos. Eu acho que teria muita informação no vestido. Teria que ser totalmente o inverso de uma moda tradicional. Eu provavelmente, quando eu for fazer o meu casamento, vai ser criado por mim. Eu não quero que ninguém faça. Eu com certeza chamaria esse meu amigo para me dar uns toques, porque ele é genial. Então, eu com certeza entraria numa coisa mais fluida e feita por mim mesma. Mas assim, o vestidão, aquele vestidão todo, mas em tons terrosos, tudo bem mais desconstruído. Isso. Eu gosto de algo bem, como eu posso dizer, místico. Interessante. Sabe? Isso valeria para a vestimenta do noivo também? Sim, mas eu acho que ele seria mais... Para equilibrar, eu acho que ele poderia ser um pouco mais tradicional. Senão... Só com alguns detalhes, sabe? Por exemplo, um terno streetwear. Eu adoro, sabe? Interessante. Um alfaiataria mais desconstruído com algum detalhe diferente. Interessante. Um detalhezinho já muda tudo. Interessante. Entendeu? Agora, antes de eu passar para as próximas perguntas, vamos logo mostrar algumas peças que você trouxe hoje exclusivamente para a gente. Vamos. São peças produzidas, feitas pela Camix, né? Que está hoje aqui com a gente ao vivo. Vamos começar mostrando essa primeira peça, Camila. Essa aqui? É. Essa peça foi quando eu aprendi a fazer crochê. Mostra pra gente aí na câmera fechada. Eu comecei a desenvolver o crochê e eu comecei a brincar muito com os pontos. Esse ponto aqui eu não vi em canto nenhum. Eu tirei ele da minha própria cabeça mesmo. Olha só. Misturei duas linhas para dar esse efeito. Eu gosto muito de brincar também com o visual. Você não sabe se isso aqui é crochê, se é um estilo de corrente. Aí eu misturo com corrente também. E esse tecido é um tecido texturizado, né? Que ele é vazado. Uhum. E eu tinha comprado há muito tempo. Então, quando eu comecei a fazer crochê, eu decidi unir os dois. Porque eu gosto dessa brincadeira, legal. Sabe? Muito legal. Esse aqui é do meu primeiro desfile. Quando foi o teu primeiro desfile? Você lembra o ano? Sim, foi em 2024. Vamos falar desta peça aqui agora. Mostra pra gente. Olha essa daí, me lembrou aquela do clipe da Madonna. Bem gladiadora também, eu gosto. Assim, meio medieval. Mas a Madonna não usou uma similar dessa num clipe dela? Mas o dela era mais futurístico. Mas esses seios foi nessa... Inspirado Isso, foi um pouco naquela roupa dela. E a minha amiga gosta muito de viajar para festival. Comprou essa peça. É tipo um acrílico, como se fosse um manequim, material de manequim. E ela me mandou mensagem, ela perguntou, amiga, eu tenho umas peças na minha casa que eu usei uma vez e eu não quero mais, porque depois que usa, se for usar de novo, todo mundo já viu, né? Aí ela falou, se tu quiser, eu falei, com certeza. Peguei, e aí no meu último desfile, eu resolvi cobrir ele todo com tecido e cola, né? Isso aqui é corda, essa parte dos seios, eu ia cobrir todo com corda, mas... questão de materiais mesmo, eu decidi colocar... Isso aqui é jeans, né? E as correntes já estavam aqui. E aí eu queria fazer um look mais... como se fosse uma gladiadora mais mística, porque o tema era as Amazonas, né? Mulheres Amazonas, que representassem algo mais guerreira, sabe? Muito que aí bonito. Foi com essa calça. Essa calça aqui também eu fiz ela toda... Ele foi conjunto com essa aqui? Isso, eu fiz ela toda à mão. Pintei ela toda à mão. Caramba, olha que lindo, pessoal. Olha só. E eu fiz alguns desenhos étnicos aqui na frente. Que legal. Que legal. Mas todas essas peças foram peças que eu fiz em cima da hora, porque eu fui convidada para apresentar o desfile em menos de um mês. Que interessante. Aí eu fiz 12 looks em menos de um mês. Esse aqui é conjunto com essa aqui. Isso, né? E essa aqui? Essa daqui, uma amiga minha vai viajar esse sábado. E ela me mandou mensagem perguntando se eu conseguiria salvar a vida dela. Deixa eu mostrar aqui. Como assim salvar a vida dela? Porque é um festival, ela não queria confeccionar nada no zero, porque não tinha tempo. Olha os detalhes da calça.
Caramba, muito bonito. E aí hein? ela queria... Aqui a parte de trás. E ela queria ir com um conceito mais pós-apocalíptico, sabe? Como se ela tivesse acabado de vir da guerra. Ou Que interessante. uma coisa assim meio... Como se fosse um personagem de videogame, sabe? Aham. E aí ela me mandou algumas referências. Eu falei, amiga, eu só preciso de uma calça preta e uma camiseta. A camiseta eu não trouxe porque ela tá toda esticada no manequim. E aí, se eu trouxesse, eu ia ter que trazer o manequim. Entendeu? Que só vou tirar do manequim quando eu for entregar pra ela. Sim. Mas também tem a blusa que é par. Eu fiz Mas uma... é parecida? Conjunto? Nessa mesma Vibe. pegada, nessa Sim. mesma vibe. E aí eu falei, cara, só me manda. Em questão de... Eu demorei 6 horas pra fazer a blusa e a calça. E eu só não fiz mais detalhes porque ela já vai viajar amanhã, né? E aí eu também trabalho com trança, né? Eu sou transista em meio a isso tudo. Eu entendi que eu tinha realmente facilidade com as mãos, né? Em fazer coisas artesanais. E aí eu visto lá a minha cliente inteira. Look e o cabelo também. Que legal, Entendeu? Camix. Eu sempre faço como se fosse pra mim. E todas essas roupas, essa aqui, ela daria, me corrija se eu estiver errado, para um rapaz usar também. Exatamente. Né? É isso. Eu imaginei, essa aqui foi a única que eu imaginei como uma unissex, digamos assim. É. E o cara também tem que ter muita personalidade para poder segurar uma roupa dessa, né? Tem um amigo que ele é meu modelo. Ele é meu mesmo? modelo. Ele chegou na minha vida, ele ainda era criança. E quando ele ficou adolescente, ele se vestia assim, bem padrão mesmo, sabe? Depois que a gente se aproximou, toda festa que ele ia, ele pegou tanto vício, assim, de estar com peças diferentonas. E ele tinha esse mesmo problema, assim, será que eu vou conseguir sustentar? Não, acho legal nos outros, eu não quero, não. Se aproximou de mim, pronto. Teve uma época que ele mesmo já estava fazendo. Eu chegava na casa dele, estava usando cola mil, cola quente, colava os dedos. Eu ria demais. Tentava usar a linha de costura e com a agulha, furava o dedo todo. Mas já foi pegando tanto essa vibe assim comigo, que ele se tornou meu modelo. Com o tempo ele começou a me dar dicas. No meu último desfile, o look que ele desfilou foi totalmente dele. Então, assim, ele é a minha figura masculina. Por isso que a maioria das minhas peças, assim, tem algum detalhe masculino. Por causa dele e do meu pai, né? Do meu pai desde a infância e ele recentemente. Porque ele foi ficando bem fashion, assim. Que E já legal. tem a própria visão e adora upcycling também. Eu amo trabalhar com jeans. Entendeu? Então, assim, uma identidade que tem na minha marca é o jeans, a alfaiataria e o slow fashion, que deixa você livre para fazer o que você quiser. Legal. E eu acho assim, que moda ela realmente tem muito a ver com o teu estado de espírito. É uma frase que a gente escuta muito. Totalmente. Mas assim, dependendo do lugar que você vá frequentar, qualquer uma dessas peças aqui cabe numa boa. Você vai para um show, ou você faz, no nosso caso aqui, um trabalho audiovisual que permita essa desconstrução mesmo, de usar algo mais estiloso, eu acho que cabe. E até, na tua opinião, se você for um cliente teu que, ó, eu tenho uma reunião super séria hoje, né? Meu estilo é mais social, tô dando um exemplo. Mas eu quero com um toque mais especial. Eu quero me destacar, eu quero me diferenciar no meio de tantos outros empresários ou que estarão nessa mesma reunião. Qual o toque que você daria, sendo um cliente teu homem? Então, tem como equilibrar. Por exemplo, se for algo mais social, tem como fazer um terno com algum detalhe de pintura ou de bordado. Geralmente, quando é terno, ou eu peço para alguém pintar para mim, já pedi pro Guino, não sei se você já ouviu falar, que ele é um grafiteiro. Ele é meu primo. Ele é seu primo? Ele é da etnia Purinã também, eu descobri assim. Olha só. E aí eu já customizei uns ternos e mandei para ele pintou a costa com o índiozinho dele, costa inteira. Foi minha primeira peça, assim, que revolucionou. Eu não trouxe porque, cara, é engraçado como as coisas vão acontecendo, que vai ficando batido, sabe? Eu falei, vou levar, mas quem me conhece já viu. Eu tenho que levar peças que sejam recentes, entendeu? E eu não vou conseguindo me desfazer, estão todas guardadas. Teu acervo deve ser enorme então, hein, Camix? É meu guarda-roupa praticamente todo. Cara. Juro. Meu quarto é um arsenal. E então, assim, quando eu penso em algo mais sofisticado, eu sempre penso em bordar. Entendeu? Interessante. Com pedrarias. Recentemente, o Koda pediu para... O Cuba, na verdade. Koda não, Cuba. Pediu para bordar um terno. E ele se surpreendeu, porque ele me deu, acho que questão de 2 semanas para bordar. Eu bordei um terno preto com umas pedrarias pratas assim, que ficou muito sofisticado e eu nunca tinha feito. Foi porque ele deu a referência, ele me deu um desafio. Dele, o terno? Ele ia usar para... Ele deu de presente.
E deu de presente legal. no dia do evento que a gente se conheceu. Eu tava com um saquinho na mão, era o presente. Que ele queria mostrar o que eu conseguiria fazer. Olha E só. aí eu fiquei, entendi, ele tá fazendo eu explorar um outro cenário. Porque eu sou muito do streetwear, né? Aí já... Mas você também é aberta para outras possibilidades. Com certeza. Tem que ser. Com certeza, né? com certeza, com certeza. E foi exatamente isso que eu pensei enquanto eu tava fazendo. Foi que dá pra caminhar e dá pra brincar, não só no meu gosto pessoal, mas como das outras pessoas também, e é sobre isso. O Camis, em 2019, você participou do Time Warp. É. Em São Paulo. Isso, não é isso? Como é que foi? Como é que foi essa... Como é que você chegou até lá? Então... E o que é Time Warp, para quem não conhece? Foi um caminho que veio desde a minha adolescência, por causa da música eletrônica. Sim. Em Manaus, eu tive abertura, eu não sei se você já ouviu falar, no Flutuante Abaré. Já ouviu falar? Abaré Sup? Já. É um restaurante de dia, Sim. mas desde 2015, à noite, se transformava em festa. E lá foi um dos primeiros locais que eu fui de música eletrônica. Já tinha ido em coisas de escola e tudo mais, assim, reuniões de amigos, mas festa mesmo, a minha referência de festa é o Abaré e a Pump, né? Então, eu tive abertura com o dono, porque eu me destacava na pista, cabelo feito trança, os looks diferentões, já utilizando a técnica do upcycling, do slow fashion. E eu comecei a ter conexões com pessoas dentro da casa, dentro da cena, que eu não imaginava que eu fosse ter, entendeu? Um destaque que eu não imaginava que fosse ter. E muitos DJs, muitos designers, muitas pessoas do marketing, muitas pessoas da área da moda já. Cada um com o seu foco. E o meu era ser DJ, entendeu? Então, eu precisava ter uma renda para conseguir alcançar meu sonho. E eu sempre tive na cabeça que eu não ia conseguir ser CLT. Eu tentei. Mas eu sabia que eu não ia conseguir. Eu já tinha essa percepção desde novinha, que eu não ia conseguir ser CLT. Porque para ser CLT, eu ia ter que deixar meu sonho de lado, que era ser artista, né? Então, eu precisava, desde o princípio, ser artista. Então, eu fui caminhando assim, sempre seguindo o lance de unir a minha diversão com o trabalho. Então, eu ia pra festa, eu ficava calculando de onde que eu ia tirar dinheiro daquele lugar. E aí, dentro do Abaré, eu comecei a ter umas percepções, assim, por ser em cima do rio, e às vezes a gente tava dançando ali, a água tava batendo na nossa canela, sabe? Eu ficava olhando, eu ficava, caraca, mano, eu não acredito que a gente tá tendo esse privilégio no meio do Rio Negro. Eu tenho que tirar alguma coisa daqui. Eu olhava pra mim, eu tava toda de cabelo feito, toda diferentona. Eu aprendi a fazer dread, tudo pelo YouTube. E aí as pessoas começaram a perguntar. Por isso que eu profissionalizei, porque as pessoas vinham perguntar, quem fez? Quem foi que fez esse teu cabelo? Quem foi que fez esse teu look? Eu. Aí a pessoa não acredita. Aí o cabelo se destacou na época, porque em Manaus ainda não era tão comum ver trancistas. Às vezes as pessoas viam em fotos, em sites já, né? Na época já tinha Instagram. Viam as gringas usando, né? Mas em Manaus não tinha. E aí eu já tinha o cabelo de gringa, entendeu? Então isso me levou a um caminho que eu também não imaginava. Foi muito engraçado isso. Uma amiga minha criou o Instagram. Ela me deu o nome, Dread by Camis, entendeu? Porque eu aprendi... O que iniciou tudo foi o dread, aqueles dreadzão de lã, sabe? Sim. E aí, o dinheiro veio muito fácil. Eu ia pra festa, eu já não gastava o dinheiro. Eu já voltava pra casa com o dinheiro. Porque eu fazia trança nas minhas amigas, entendeu? Na festa? Antes da festa. Ah, sim. Tipo assim, por exemplo, sábado vai ter um evento no Abaré. Sim. As meninas mais novas, na época eu tinha 21, as meninas mais novas, de 18, 19... Amiga, eu preciso muito que tu faça aquela trança tal, porque tem uma hora que o cabelo fica todo fuá, só puxa aqui, faz aqui. Então, aí quando a gente estiver indo, tu vai lá pra minha casa, que vai mais 3 amigas minhas pra lá, chega lá, tu faz o cabelo de nós 4, e se tu quiser ir com a gente pro Abaré, tu vai. Ok. Eu só saía de lá quando acabava, meu pai ia me buscar de manhã, quando acabava. Aí ele, e aí, quanto tu gastou? Na época, quem me bancava era eles, né? Sim. Quanto tu gastou? Eu não gastei nada, eu voltei com dinheiro. Eu fiz você ganhar. Olha só. Aí nisso a minha mãe foi vendo, né, a minha desenvoltura, até porque na época eu tinha me matriculado em design de interiores. Tinha acabado de chegar aqui em Manaus. E aí minha mãe tinha falado pra mim,
Eu tentei fazer administração, mas como eu te falei, nunca quis ir para esse lado. Sim. Nunca quis. Então, isso era tudo coisa da cabeça da minha mãe, né? Por ela trabalhar na prefeitura e tudo mais. Sim. Aí eu olhei pra ela e falei, não, mãe, eu quero ser artista mesmo. E aí ela tomou um choque, porque foi a primeira da minha família a falar isso. Abertamente, eu com 19 anos eu virei pra ela e falei, não, mãe, eu quero ser artista. E aí quando eu comecei a ver o dinheiro vindo de uma forma natural, eu indo pro rolê e voltando com dinheiro, eu falei, a faculdade tá dando retorno. Porque era design de interiores, ainda não era minha área, mas era design. Entendeu? Eu tinha aula de empreendedorismo. O professor falava muito que a gente era o nosso próprio modelo, que a gente é o nosso cartão de visita. Então, quando eu ia pra festa, eu ia no intuito de curtir, mas eu ia principalmente no intuito de ser vista. E eu não precisava falar com ninguém, porque era através da música que eu me expressava, através da minha moda, entendeu? E aí, quando eu dei por mim, eu tava em São Paulo, com um monte de filho de empresário, gente que eu nem imaginava que um dia eu ia ter vínculo, né? Porque eu não tinha. Mas eles tinham. E eu tava lá com eles por quê? Por causa da minha moda, entendeu? Por causa da minha arte. Que cabeça, Camila. Você já é uma cabeça de artista, né? Teve ali o choque da tua mãe, da família a princípio, mas você pensava muito além. Já tinha uma cabeça de empreendedora. Sim. Né? É uma artista, mas já era sua própria empresária. Isso, sim. Eu já era minha própria assessora também. Pois eu me tratava como se a Camis era a minha modelo. A Camila era quem administrava. Eu sempre tive essa percepção, entendeu? E aí, minha mãe chegou uma vez em mim, ela viu que tava dando retorno, ela chegou em mim, ela falou, tu tá caminhando, tu tá indo pra frente, tá realizando teu sonho, então vou te dar uma passagem. Eu nunca tinha ido pra São Paulo e tinha um grupo de pessoas indo pra São Paulo. Aí eu falei, cara, eu quero ir pra esse festival. Não tinha vontade de conhecer São Paulo. Mas o festival era lá, que é o Time Warp. Pra quem não sabe, gente, Time Warp é um festival de música eletrônica que chegou no Brasil em 2018. Ele é alemão, né? É europeu. E era novidade na época, né? A gente já era ali uma subcultura, né? A gente já era uma resistência no meio dos jovens, porque era ainda muito pequena, era novidade no Brasil, né? A música eletrônica não era, mas aquele nicho ali era, que é o techno, né? Que é totalmente diferente, assim. O que geralmente que você conhece é o EDM, né? Não sei se você sabe diferenciar um pouco. EDM, aí tem o Brazilian Bass, que são gêneros mais brasileiros. Quando você vai caminhando dentro da cena, que você vai começando a entender ali, principalmente eu que queria ser DJ, Sim. Eu sabia que eu estava indo para um local que ia mudar totalmente minha percepção. Eu sabia. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui a primeira boate, que eu fui para o primeiro festival, que eu vi o público, minha cabeça estourou, entendeu? Explodiu, minha cabeça explodiu. E eu ganhei destaque lá em São Paulo, por ser daqui do Amazonas e ter essa visibilidade, ter essa visão, né? Porque eu levei pessoas daqui já vestidas com o meu estilo na época. Entendeu? Eu vesti, fui com umas 3 amigas, eu vesti as 3, mais eu. E tive destaque aqui no Amazonas, porque nunca tinham visto pessoas com aquele estilo representando Manaus em São Paulo. Entendeu? Então, quando eu voltei para Manaus, fez boom. Aí eu fiz curso de DJ, aí virei promoter de todas as festinhas. E aí, meus amigos que viajaram comigo começaram a criar eventos por conta própria. Já não era mais só o Abaré. Já eram mais outras subculturas das subculturas. E eu fui acompanhando todo esse crescimento, porque o meu sonho era ser DJ. Ainda, a moda só era um hobby ainda, entendeu? Eu já tinha esse destaque, mas ainda era só o hobby. Entendeu? Isso no meados de 2019 ali. Ainda não tinha acontecido a pandemia. Caramba! E aí você veio de lá com um baita de um destaque, né? Tua percepção de uma maneira geral mudou, você foi buscar cada vez mais conhecimento. Exatamente. Conversar com outros designers. Veio com bons contatos, creio eu, de lá. Muitos. Uma outra visão dos próprios DJs. Dos próprios donos. Conseguiu pôr em prática essas suas metas. Sim. Entendeu? Que legal, Camis. Que legal, uma história muito bacana mesmo. E aí, depois, você voltou para Manaus, aí 2019, né, estamos falando. Aí rolou a pandemia. E aí eu imagino que muita coisa deve ter mudado também. Aí que fez assim.
Pois é, porque aí você... que girou a chave. Você virou a chave a partir de uma dificuldade, digamos assim, você fundou a etnia. Foi. Porque depois que eu comecei pro festival, que foi o Sim, primeiro, sim. eu não parei mais. Nesse mesmo ano eu fui de novo. Uhum. Aí no ano seguinte eu fui mais 2 vezes. Quando eu dei por mim, eu já não tava mais querendo estar só nos festivais. Eu tava querendo conhecer as subculturas de São Paulo. E você só consegue conhecer Legal. se você morar lá. Né? Se você conhecer as pessoas que moram lá. E você ficou quanto tempo lá? Aí quando eu decidi que eu ia pra morar, eu passei 2 meses lá. Sim. Eu morei de favor com pessoas de São Paulo mesmo, que eu conheci pela internet. Eu arrumei minha mala, eu comprei a passagem faltando tipo 15 dias pra viagem. Corajosa, hein? Eu olhei, eu usei uma revolta assim, uma coragem que eu olhava para meus irmãos, eu sabia que eles não iam ter na vida deles, porque eles estavam vivendo ali uma tradição da família ainda, né? E aí eles já tinham filhos, casaram cedo. Eu, não, eu vou explorar o mundo. Aí meu primeiro passo foi esse. Foi por causa da música. Entendeu? Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu achei que eu fosse demorar muito para arranjar emprego, né? Cheguei fazendo trança. Trabalhei com trança lá ainda. Explorei muito, muito, muito. E foi incrível como em menos de um mês eu consegui um trabalho na Faria Lima. Olha. Eu ia trabalhar numa marca, né, que era uma loja que já desenvolvia design de interiores, moda e artesanato, né? Ela era meio indígena, né? Sim. E foi através de um contato das tranças que me acompanhava no Instagram, que ele me indicou e ele já era renomado na época. Eu falei, tô indo tentar. Ele falou, chegar aqui, me manda teu currículo que eu vou te indicar. Quando eu cheguei na loja, eu nem precisei fazer a entrevista. Eles olharam pra mim, olharam pro meu Instagram. Eles falaram, é teu. É de Manaus? Como assim? Pra eles lá... Agora já tá mais normal, assim. É mais comum, né? Já é mais comum. Já... Na época, você chegava assim, pra eles era de outro mundo. Uhum. Nem parecia que tu era do Brasil. Eles, inclusive, até me chamavam de Índia gringa. Eu morria de rir. Índia gringa. E aí, quando eu ia começar a trabalhar, eles esperaram por um tempo de uma semana. Quando eu ia começar a trabalhar, as pessoas começaram a andar de máscara lá. E aí eu botei 3 pés pra trás, assim. Aí eu falei, por que a galera tá andando de máscara? Sendo que ainda tava só nos outros países. Sim. Não tinha nem possibilidade ainda de chegar no Brasil. Lá já estavam andando de máscara, dentro do metrô e tal. Isso estalou aqui na minha cabeça. Aí eu falei, cara, se for pra ter pandemia, se for pra ter isolamento, né? É melhor voltar pra Manaus, porque se for pra passar dificuldade, que seja com a minha família, não de favor na casa dos outros. Aí eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, tô começando a usar máscara aqui, eu tô começando a achar que vão fechar tudo, eu preciso voltar pra casa. Aí ela comprou uma passagem, voltei. Quando eu cheguei em Manaus, fechou tudo. Juro pra ti. Porque foi tudo muito rápido, né? Eu cheguei numa semana, questão de 10 dias depois, fechou tudo. Aí eu, cara, e agora? E o meu sonho? Por quê? Eu tinha ido lá pra desbravar a questão do meu sonho de ser DJ. Sim. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu percebi mais ainda a moda. Sim. Muito mais. E aí, quando eu voltei pra Manaus, que eu vi que ia ter pandemia, eu falei, cara, é hora de eu estudar. E se não fechar tudo, eu vou me matricular aqui mesmo, porque eu ia me matricular em São Paulo. Né? E lá tem muitos cursos que são de graça, então eu já estava com essa mentalidade. Eu vou trabalhar, vou me matricular e vou investir na moda. Quando eu voltei para Manaus, eu falei, vou fazer por conta própria, porque quando fechou tudo, não tinha faculdade em AD, mas é um curso muito prático, não queria fazer assim. O pessoal, tinha muita gente se formando, mas nem sabia, nem entendia o que estava vivendo, né? O que estava aprendendo, na verdade. Então, eu decidi começar a estudar por conta própria. Eu comprei uma máquina de costura, eu nunca tinha tentado algo assim, né? E aí, fui começando a entender alguns questionamentos na moda. E aí, foi 2020, 2021. Tudo por conta própria. Fui começando a trabalhar coisas que antes eu não tinha tempo, porque eu passava a semana toda trabalhando com as tranças, né? Chegava no final de semana, eu queria estar nas festas, porque eu precisava estar nas festas, porque lá era meu network. Sim. Eu, às vezes, ia pro evento morta de cansada, mas eu tinha que estar lá. E aí, eu não tinha esse tempo de estar em um ambiente criando. Não tinha. A pandemia me trouxe isso. Essa delicadeza, sabe? Esse momento de estar ali no meu quarto, entendeu? Ou seja, da dificuldade, uma motivação, né? Para que pudesse... Eu sempre busquei ver a vida dessa forma. Sempre.
E ali surgiu a Atinia. Naquela... O que acontece? Uma amiga minha do ensino médio, ela viu todo esse meu caminhar, indo pra Toda São essa linha do Paulo, tempo. ai, Sim. me destacando, começando a postar foto. Eu sempre gostei de Instagram, mas era muito como era no início, sabe? Eu levei por muito tempo como era no início, que era foto de paisagem, Sim. sabe? Quando eu comecei a me destacar, as pessoas chegavam em mim e falavam, amiga, você precisa tirar uma foto do look inteiro no Instagram. Quando ela começou a ver essa minha movimentação, ela ficou com isso na cabeça. Aí, quando durante a pandemia ela tinha acabado de se formar, ela chegou em mim e falou, amiga, eu não tô conseguindo nada na minha área, mas eu tô precisando investir em alguma coisa, eu preciso fazer esse dinheiro rodar. E assim, eu vejo, né, que tu tem uma conexão aí com a moda, tu sempre teve. O que tu acha da gente profissionalizar juntas? Eu pensei assim, eu compro umas peças e tu customiza. Eu compro uns tecidos e tu pede pra tua tia fazer alguma coisa. Porque, né, eu esqueci de contar essa parte, mas eu perdi minha avó, entende? Nesse meio tempo, você... Mas na época da pandemia? Não, eu perdi ela bem antes. Eu perdi ela aos 13 anos. Então, quem ficou de referência na costura, na confecção, foi minha tia. E, nossa, ela tem uma paciência absurda, porque ela se tornou, assim, minha salvadora. E aí, eu falei, pode ser. Eu conversei com a minha tia, aí a gente foi atrás de nome. Só que nisso eu não tinha noção de nada, entendeu? Assim, era tudo muito natural, assim. Era o que eu lia e eu pesquisava. Falei, ó, vamos fazer o nome tal. Aí ela, vamos. E ela topava tudo. E aí eu fui percebendo que por ela estar ali me apoiando, foi caminhando mais rápido. Então a Atinia era outro nome antes, entendeu? Qual era? Era Baby 1995. Como? Baby 1995. Porque eu e essa minha amiga, que é a Larissa, né? A Larissa, eu tenho muito a agradecer ela. A gente é do mesmo ano, entendeu? E aí a gente dizia que a gente era bebê de 1995, entendeu? Era original o nome também, vai. Mas só que eu ainda não tinha essa percepção que... Como que uma pessoa da Amazonas vai ter uma loja com nome gringo? Não que seja errado, né? Mas... Eu entendi. Sabe? E aí eu só fui ter essa percepção em 2022, quando eu resolvi me matricular. Que foi quando as coisas foram voltando, né, pro eixo. Aí eu resolvi me matricular. E aí, sim, eu entendi por que não deu certo em São Paulo. Porque se eu tivesse ido para São Paulo e continuado lá, na época antes da pandemia, eu não ia ter essa percepção da nossa cultura. Verdade. Eu não ia valorizar isso, entendeu? Eu tive que ir para lá para entender que eu estava ignorando certas coisas aqui. Entendeu? Tipo, quando você chega lá, as pessoas te chamam de Manaus. Eles sabem que a nossa cultura é o boi. Eles ficam muito curiosos para saber como é o nosso dia a dia, como que funciona tudo isso. E eles têm vontade de vir para uma rave aqui, porque é totalmente diferente, né? É mais tribal. É uma coisa mais como se fosse uma tribo mesmo. A gente se comporta assim, né? Se chama de mano, a gente é caloroso. Tudo isso eles observam, mas a gente que tá aqui dentro, a gente é tão dia a dia que a gente... Não é que não dá valor, né? Mas é porque realmente... É normal, entendeu? E aí, com a idade que eu tava, o que eu valorizava? Tudo que era internacional, entendeu? Sim. E aí eu ia pra São Paulo e ia me tornar só mais uma. É verdade. Entende? É verdade. E vindo pra cá, quando eu voltei numa bad, eu não conseguia entender, sabe? Poxa, por que eu tentei justo nessa época? Por que eu não tentei antes? Eu fiquei me culpando. Dentro da faculdade eu entendi o porquê que eu voltei. Sim, eu comecei a ter aulas que eles batiam nessa tecla, sabe? A gente tem uma riqueza aqui que não é explorada. Tem muita gente que trata a nossa cultura como se fosse resumida só em um cocá. Infelizmente. Né? E não é assim. Tem como você desconstruir tudo isso e mostrar... Principalmente que não é uma fantasia, sabe? E aí eu precisava intensificar isso em mim, principalmente por ter essa descendência, né? E eu não sabia como é que eu ia utilizar tudo isso, entendeu? Então foi Mas tudo hoje dentro você da já se encontrou, já tá tudo bem? Eu acho que a gente... E a parceria com a tua amiga? Ainda... Não, aí ela, depois disso, quando eu entrei na faculdade, ela... começou a trabalhar, ela casou, ela teve filho. E eu até falo pra ela, eu acho que tu nem queria, amiga, tu só queria me empurrar. Ela fala, amiga, isso mesmo, eu só queria te empurrar. E hoje a tua marca, que é a Atinia, né? Depois da troca de nome, ela já vestiu vários artistas públicos, inclusive, né? O que deve ser um motivo de
baita orgulho pra ti, né, Camis? Poxa, totalmente. Principalmente pessoas que vieram atrás, né? Que eu não precisei oferecer. Melhor ainda. Poxa. E quando é da música, então, eu fico mais feliz ainda, assim. Que eu acho que o meu foco no início era esse. Vestir a galera, tipo, os DJs famosos, sabe? E eu já tive esse tipo de conexão de apresentar minha peça pro próprio DJ, sabe? E trabalhar com a galera da produção pra chegar no DJ, sabe? Já tive bastante. Você se sente hoje uma profissional já realizada? Vamos lá, onde é que você quer ver sua marca chegar e o teu nome? Eu acho que o sonho de todas as pessoas na moda é chegar no Fashion Week, né? Eu olho assim, eu fico, cara, será que um dia eu vou chegar ali? É no Fashion Week. Tanto no Fashion Week nacional quanto no internacional, né? Eu acho que é o patamar principal, mas assim... Sendo um pouco, né, arrogante, vamos dizer assim, eu acho que por ser de Manaus e por seguir o caminho e trilhar o caminho que eu trilhei, eu acho que eu sou, sim, realizada dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. Porque eu nunca imaginei, de verdade, que eu iria ganhar um destaque regional. Porque, como eu te falei, se eu estivesse em São Paulo, talvez eu tivesse ganhado esse destaque por lá. Mas ia ser totalmente diferente, entendeu? Ia ser mais uma. Aqui não, aqui eu sinto que é totalmente diferente. E quem tá de lá, que me acompanha desde essa época, fala a mesma coisa. Fala tipo, amiga, como que tu conseguiu? Porque, nossa, quanto eu ouvi pessoas falando... Não dá em nada não, menina. Vai fazer uma faculdade de verdade. Não, mas aí que tá. O que vai ter de gente pra puxar... da minha própria família. É porque não tem a coragem que você tem. E eu vejo, Camix, de uma outra forma. Não é a arrogância. É realmente você ter confiança naquilo que você quer. Isso. Porque se você não ter confiança naquilo que você acredita, ninguém vai ter. Né? Se você não levantar realmente e for atrás e produzir, ninguém vai fazer isso por você. Então, eu trocaria a arrogância com confiança. É diferente. Você tem a confiança dentro de si, a força de vontade. Você foi lá, conseguiu, e eu não tenho dúvida que se você continuar trilhando, continuar realizando o seu trabalho da melhor forma como você está realizando, eu não tenho dúvida que logo, logo vai chegar o Fashion Week nacional, daqui a pouco o internacional, porque o caminho é esse. Eu vejo assim, eu não vou pensar de uma forma diferente. Eu tenho que pensar que eu vou chegar lá. Mas eu tenho que continuar trabalhando para chegar lá. Persistindo. Camix, eu queria ter muito mais tempo aqui do nosso Chega Junto para poder explorar mais esse teu lado, mas eu queria que você deixasse teu Instagram para que as pessoas pudessem te acompanhar mais, né? As tuas criações e as suas considerações finais. Você gostou de participar do Chega Junto hoje? Eu amei. Eu adoro falar sobre isso, porque nunca é pouco, sabe? Eu sempre tenho muito que falar, muito que expressar. Antigamente eu não tinha muita facilidade em me expressar através das palavras, eu sempre tive essa dificuldade. A minha arte que falava por mim. E eu tinha essa necessidade de contar para as pessoas como que eu cheguei, sabe? Então é só através assim, de um podcast, de um programa como esse, que eu posso contar para as pessoas e principalmente inspirar. Sabe o que é mais legal ainda? É que a gente percebe o brilho nos teus olhos quando você fala da tua arte, do teu trabalho. E isso é verdadeiro, né? A gente consegue perceber isso. É tão bonito. Eu choro. Meu primeiro desfile eu chorava. Mas eu acho que é do artista, né? Todo artista, o verdadeiro artista. É muito emotivo. São sensíveis ao extremo, é impressionante. É engraçado que a gente às vezes vive umas adrenalinas que é pra gente poder tirar a nossa criatividade. E aí a gente acaba se emocionando quando bota pra fora. Meus desfiles foram, acho que... Com certeza, os dias mais felizes da minha vida, principalmente esse último que foi na frente do Teatro Amazonas. E você vai viver muitos dias ainda inesquecíveis na sua vida, quiser, eu não tenho dúvida. E até a importância de muitas das vezes dar os 2 passos para trás para que o nosso processo criativo desbloqueie, né? Tem que ter. Para que a gente possa voltar melhor. Eu falo que é o efeito estilingue. Exato. Puxa. Exato. Eu digo o seguinte, que no fundo do poço, que a gente vai, é normal, tem que ter uma mola também, né? Exatamente. A pandemia foi carregado dessa... A pandemia fez isso comigo. Me tirou mesmo. E eu nunca imaginei. E para completar, esse ano eu quero investir na minha carreira de DJ. Pela primeira vez agora. Por favor. De verdade. Eu quero, enquanto a minha coleção estiver na passarela, eu quero estar tocando. A sua música. Olha que legal. Eu imaginei a cena aqui agora. Vestida de etnia. Quando eu não puder... A minha moda não puder alcançar através de desfiles ou algo assim... Mas a sua música... Eu vou estar através da música e vestindo a etnia.
E eu quero te fazer mais um convite. Quando você, de fato, estruturar tudo na parte musical, volte aqui no nosso Chega Junto, porque eu quero que você toque pra gente aqui ao vivo. Fazer um set especial. Exatamente. Tá Obrigado, Camila. Eu que agradeço. Camix, pela tua presença aqui no Chega Junto hoje. Eu espero que você que está em casa tenha gostado da nossa conversa. Semana que vem a gente está de volta com mais uma história inspiradora e um entrevistado daquele jeito, especial, especialmente para vocês. Até semana que vem.